E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto a gente teve um movimento de alta bem forte ontem, a gente teve uma retomada hoje e o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada nessa retomada. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo e, mais importante, o que a gente vai fazer face a todo esse cenário de consolidação e indecisão do mercado. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar informação aqui nesse canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias aí do Bitcoin e todo o mercado cripto, comentando de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfico, sentimento, notícias e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. E no mais, né, convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão aqui embaixo na descrição. E também hoje vai ter o nosso Fechando o Dia, o quadro onde eu seleciono várias altcoins e analiso aqui para vocês, atendo a pedidos. Então já comenta aqui embaixo qual altcoin você quer ver no vídeo de Fechando o Dia hoje, que eu vou trazer aqui uma análise sensacional. Beleza? Vamos começar que a gente tem umas coisas legais para falar, né? Antes da gente falar da queda, eu queria passar esse artigo, né? Não é nenhuma notícia, é um artigo muito legal sobre o que o Bitcoin está fazendo lá na Ucrânia, né? O Bitcoin fez mais pela Ucrânia do que a OTAN e a ONU juntas. Então, se vocês não sabem, né? Antes da guerra começar, tinha um projeto de lei lá na Ucrânia onde eles decidiram legalizar o Bitcoin dentro do país. Isso foi um evento, foi um marco histórico. A gente viu a história se acontecendo e isso aconteceu antes da guerra começar. Então, isso ajudou diversos ucranianos. Olha só, os ucranianos legalizaram o Bitcoin e ele está sendo utilizado para salvar várias pessoas durante esse período de guerra. O que está acontecendo, né? Assim como no Afeganistão, faixa de Gaza, Cuba, o Bitcoin está ajudando a população ucraniana a se salvar dos problemas causados pelo conflito armado em seu país. Desde o derradeiro, da dia 24 de fevereiro de 2022, né, que foi quando começou a invasão de fato, os ucranianos estão acordando ao som de bombas e passando por suas cabeças e vendo-as explodindo próximos às suas casas. Lá tá uma confusão, vocês sabem como que tá esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, né? E o que aconteceu, pessoal? Durante a guerra, né, a gente consegue ver aqui mais embaixo, onde muitos bancos eles não estão funcionando, né? Eu não vou passar em tudo aqui essa questão desse artigo, ainda mais porque ele é um pouco tendencioso para um lado mais político, coisa que eu não gosto de passar muito aqui no canal, né? Aqui a gente analisa fatos e suas consequências, a gente não toma bandeira, a gente não toma partido nem nada. Então a gente sabe que por conta da guerra muitos bancos não estão funcionando, né? Então o sistema de pagamento ele tá inoperante para milhões de ucranianos e todo o sistema fiduciário lá do país, que no caso é os bancos que provêm a moeda de troca e as pessoas elas fazem as transações, ele está ineficaz e frágil. E agora, por causa da legalização do Bitcoin, né, o Bitcoin está sendo utilizado como moeda de troca, os bancos estão inoperantes, muitas contas bancárias estão bloqueadas e de fato lá quem tem Bitcoin é a única pessoa, né, um dos poucos aí que tem de fato alguma reserva de valor. Isso é para mostrar a vocês como que o Bitcoin ele é feito na prática. Olha só, os ucranianos legalizaram o Bitcoin e ele está sendo utilizado para salvar várias pessoas durante o período de guerra devido a ser descentralizado e distribuído. Os bancos eles estão aí se mostrando ineficientes, né, para tornarem o dinheiro uma moeda de circulação, o dinheiro fiduciário, e logo o Bitcoin, que ele não depende de uma central, ele não depende do país, os mineradores eles estão distribuídos ao redor do mundo e descentralizados, não estão em um único país. Isso faz com que o Bitcoin ele siga rodando, a blockchain siga rodando, as transações continuem sendo feitas independente de qualquer cenário, né? O único jeito de você acabar com o Bitcoin é acabando com a internet e mesmo assim é difícil, né? Porque agora a gente tem internet até via satélite no espaço. Então o Bitcoin ele continua sendo sinônimo de vida, liberdade e salvação para as pessoas no nos momentos mais complicados de suas vidas. Eu passei essa notícia aqui antes da gente ir para análise, antes da gente ir para o gráfico, para mostrar a vocês a importância do princípio do Bitcoin, né? O Bitcoin a gente sabe que foi criado face à crise de 2008, né? A crise imobiliária, a bolha que aconteceu lá nos Estados Unidos, onde basicamente a gente viu que o papel moeda propriamente dito
ele não tem muito valor uma vez que ele é controlado pelo banco, ele pode ser inflacionado, ele é controlado pelo Estado, suas contas bancárias elas podem ser retidas e você de fato não está em posse do seu dinheiro. A gente sabe que o dinheiro ele vem se desvalorizando e o princípio do Bitcoin é justamente o contrário, você está sim no controle dos seus patrimônios, dos seus tokens, né, do seu próprio dinheiro, e a tendência do Bitcoin, devido à deflação, devido à descentralização e à aceitação que vem tendo a cada dia mais, é de fato aumentar. Esse artigo eu coloquei lá no Telegram para vocês lerem de uma forma mais completa, ele tem bastante coisa, ele tem muita informação, tem contexto histórico, então não deixem de conferir. Bora para análise, tá? Lembrando que eu vou sim falar o que aconteceu essa queda, né? Que a gente viu aí o Bitcoin ele sair dos 42 mil dólares e voltar para a região dos 39, mas isso é uma coisa que eu vou falar lá no final do vídeo, então fica até o final para vocês estarem conferindo, que é muito importante. Vamos resetar aqui o nosso gráfico de dívida. Uma vez que a gente teve essa queda dos 42 até os 39, a gente tem um risco-retorno muito mais favorável para quem quiser operar comprado. Então a gente tem suportes aqui próximo aos 37, né, que é a nossa mínima do diário, e a gente só vai ter resistência a partir dos 42.500. Então se a gente olhar aqui os números 38, 37 já começam sim a ter tokens alocados, e caso a gente perca esse ponto, muito provavelmente a gente ainda vai ter pessoas que vão querer comprar, porque a gente já está caindo a quase 4 meses, 5 meses, se eu não me engano, desde novembro, e muito provavelmente as pessoas vão querer comprar porque a gente está numa zona de suporte no mensal. Eu vou mostrar isso no gráfico para vocês. E do lado dos vendedores, né, só lá próximo aos 42, 43 que a gente vai ter tokens alocados, mas principalmente na região dos 45 e 46, que eu imagino que é a nossa resistência mais importante e principal que a gente tem que buscar romper para o Bitcoin ficar altista aí nas próximas semanas e também nos próximos meses. Olhando o nosso S&P 500, né, a gente está tendo um dia leve de baixa depois de uma retomada do movimento de alta, e eu venho ressaltar aqui para vocês da importância do mercado internacional tá subindo, porque muito provavelmente ele pode levar o mercado de criptomoedas pelo mesmo caminho e tá rompendo os 46 mil dólares, tá? Mas ainda assim a gente viu nos últimos dias uma correlação inversa, né? O mercado tradicional dando uma queda e o mercado cripto segurando bastante face a essas tensões, né? Desde essas duas mínimas aqui, o Bitcoin ele fez aqui um fundo ascendente contra essa região aqui, né, do final de janeiro, e o mercado tradicional perdeu esse fundo. Então a gente já vê que o Bitcoin ele está mais forte, está começando a se desprender pelo próprio princípio, né? Por isso que eu comecei com aquele artigo para mostrar para vocês que o Bitcoin ele tende sim a se desprender das moedas fiduciárias e consequentemente do próprio mercado tradicional pela própria definição e pelo seu próprio ideal. Mas obviamente, né, como a gente está falando também de um âmbito investidor, né, não só numa questão de princípios econômicos, mas numa questão de investimento também, muitas pessoas investem no Bitcoin visando a rentabilidade, né, visando crescer patrimônio e não no seu próprio ideal. Então, quando a gente tem que o mercado de renda variável cai e o Bitcoin ele é muito mais volátil, os investidores eles tendem a vender o Bitcoin até com uma intensidade maior do que o próprio mercado tradicional, porque o Bitcoin é mais volátil. Então, consequentemente, o Bitcoin ele tende a cair mais e acaba ficando relacionado por causa dos investidores que têm o mercado tradicional como frente de investimento face às criptomoedas. E não é pouca gente, é bastante gente, tem instituições, tem bilionários, então muito provavelmente a gente pode sim estar vendo o mercado continuar correlacionado. Eu imagino que caso o mercado ele venha a ter um movimento de alta, o mercado cripto pode seguir pelo mesmo caminho. Nossa dominância, inclusive hoje, né, tá sendo bacana de passar porque ela está em um dia de queda. Nosso fechando o dia pode ser que tenha oportunidades. Eu estava olhando aqui as altcoins mais cedo e a maioria das altcoins ela está performando melhor do que o Bitcoin, né? Se a gente colocar aqui a variação das menos rentáveis para as mais rentáveis, são poucas. Olha só, a partir daqui, ó, que olha só, bem no comecinho da lista, as moedas elas já começam a ficar positivas. E por que isso? Porque as altcoins elas estão apresentando mais oportunidades que o Bitcoin e consequentemente o capital está indo para elas, né? Por causa desse dump que o Bitcoin teve, algumas altas até seguraram.
Então é muito importante aí vocês estarem comentando altcoins que vocês querem ver hoje, porque tudo isso são oportunidades. Lembrando sempre que a gente está na nossa pernada de alta aqui no semanal do gráfico das altcoins e do gráfico da dominância, e muito provavelmente, enquanto essa pernada de alta estiver se formando, o Bitcoin ele vai estar assim mais forte do que as altcoins no médio prazo, e consequentemente para operações de swing position eu estou buscando maior exposição no Bitcoin. Quando a gente tiver uma corrigida, tal como a gente viu aqui nos meses de setembro até novembro, muito provavelmente as altcoins elas vão se performar melhor que o Bitcoin, e aí eu vou buscar mais exposição nas altcoins. Beleza, o nosso Bitcoin, olhando aquela queda que a gente teve, pessoal, eu vou ser sincero para vocês, eu venho falando bastante sobre o cenário consolidado do Bitcoin, eu até tracei esse cenário para falar hoje lá no Instagram. Quem viu e tá se atentando aí às minhas análises, quem não viu, é muito importante me seguir, porque eu costumo postar uma prévia do que eu vou falar aí no vídeo, o que está acontecendo com o cenário gráfico, bem cedinho ali, 6, 7 horas da manhã. Só para vocês terem uma ideia, né? Muita gente gosta de olhar isso para tomada de decisão, então eu tento postar o mais cedo possível. E a gente está em um cenário consolidado, né? Olha só, a região das médias, ela estava servindo de resistência, agora ela não está servindo nem de suporte nem resistência, né? E tudo isso dentro de uma figura de acumulação. Isso aqui é um triângulo simétrico ou padrão de equilíbrio, onde a gente vem fazendo topos e fundos cada vez menores, né? Então a gente vem se estreitando. Bom, pessoal, a gente tem aqui uma zona de resistência também, que eu comentei com vocês lá no order book, que é a região dos 46 mil dólares. E eu só vou achar que o Bitcoin vai ficar mais altista caso a gente rompa essa zona dos 46k, tá? Também é uma zona muito importante para o preço. Se eu até puxar aqui no gráfico, a gente consegue ver como que o VPVR, nessa zona aqui, ele está mais forte, tá? Essa região aqui dos 46 e dos 48 tem muita negociação prévia. Eu arrisco falar que até onde a gente tem maior volume de negociação aqui comparado ao histórico gráfico. Então tem muita gente que está presa, tá? Muita gente pegou toda essa queda, comprou aqui na região dos 40 achando que ia ser fundo e o preço ele caiu mais. Então se as pessoas elas ainda estão no prejuízo, e uma vez que o preço voltar para esse patamar, muito provavelmente essas pessoas vão querer fechar a sua posição por ter visto aí uma desvalorização de, poxa, 20, 30% no seu portfólio. Vai falar, não, agora quando eu ficar no 0 a 0 eu vou querer sair. E por isso que suportes existem, por isso que resistências existem, porque as pessoas elas operam em cima disso. As pessoas elas não gostam de ver prejuízos, então quando elas estão no prejuízo, elas querem amenizar esse prejuízo o máximo possível. Então quanto mais próximo dos 46, 48 chegar, mais difícil do preço passar vai ser. E consequentemente, se ele passar, aí essas pessoas que venderam aqui, elas vão querer comprar mais uma vez, porque viu que o preço tem condição de passar e subir de novo. Por isso que suportes viram resistências, e por isso que a gente precisa sim olhar o gráfico na hora de investir. Lembrando, né, o que eu comentei lá no order book, a gente está numa zona de suporte aqui no gráfico mensal. Deixa eu até ligar o logarítmico aqui que vai ficar mais fácil de ver, e também apagar esses desenhos para o gráfico ficar mais limpo. A gente está na região das médias, a gente está numa região de fundos prévios, e a gente está vindo depois de 4, indo para o quinto mês de queda barra consolidação. Então é extremamente desfavorável para as pessoas de longo prazo quererem vender um ativo depois dele já cair 50%. É muito melhor eles arriscarem uma compra, né, com um stop aí de 15%, mas um percentual de ganho de 100% aí pelo menos, né, pegando a região de resistência próximo às máximas históricas, né, ao topo histórico prévio dos 64 mil dólares. E por isso que eu imagino que a gente tem uma maior probabilidade de estar vendo esse cenário ter um rompimento ascendente. Mas nada descarta o fato, né, a possibilidade da gente ver esse cenário aqui rompendo sim para baixo, né? Eu vou passar aqui no sentimento do mercado e vou explicar o porquê dessa queda. Mas ainda assim a gente pode estar vendo o mercado romper para baixo, por isso que é importante vocês utilizarem bases de preço como pontos de stop. Lembrando que o próprio order book já está mostrando para a gente que tem pessoas querendo comprar quanto mais o preço cair. Então, consequentemente, um eventual rompimento para baixo, eu acho que não seria uma continuação de tendência, mas talvez um flush para liquidar essa galera que está acreditando na alta aqui desse triângulo, caso, né, ele rompa para baixo, e apresentar uma oportunidade muito mais favorável face à região de suporte
que a gente está agora. Mas falando em longo prazo, eu acredito que eventualmente vamos sim ver um topo descendente no mensal. Por isso que eu estou tomando posições em Bitcoin nessa queda, aguardando esse topo descendente, né? Uma vez que a gente forme um topo descendente, a gente pode ver o ativo valorizando bastante, né? Seja a partir daqui, seja a partir desse fundo prévio, caso esse inside bars aqui rompa para cima. Então, essa é o cenário mais provável, na minha opinião, no meu conceito, e também o cenário mais favorável aí para o Bitcoin para os próximos meses e para as próximas semanas. Falando da queda, né? Falando aí do que aconteceu, meu Deus, a gente subiu aqui, foi lá brincar nos 42 mil dólares, depois caímos de novo, estamos nos 39 mil dólares de novo, o que está acontecendo? Pessoal, é a própria consolidação do mercado que está acontecendo, tá? Vou falar isso de uma forma bem direta aqui para vocês entenderem. A gente sabe que o mercado ele é manipulado. E a gente tem três tipos de tendências. A gente tem a tendência de alta, onde o mercado está subindo, fazendo topos e fundos cada vez maiores, né, fazendo topos e fundos ascendentes. A gente tem a tendência de baixa, onde o mercado está caindo e fazendo topos e fundos descendentes cada vez menores. E a gente tem a consolidação ou ausência de tendência. E a gente sabe que a gente está na tendência consolidada, né? Isso aqui é uma consolidação. Então o que acontece quando a gente tem consolidação? A gente diminui o volume, né? A gente consegue ver aqui que o volume ele tende a estar dando uma caída, às vezes até no gráfico maior isso fica de forma mais nítida. Olha, a gente de fato tem picos aqui de negociação, mas dentro, né, entre esses picos de negociação de topos e fundos, a gente tem um volume bem baixinho, né, às vezes até abaixo da média, e volume de negociação baixo significa que tem menos pessoas comprando e vendendo e consequentemente o mercado ele fica mais fácil de ser manipulado. Por isso que consolidações são tão voláteis, a gente consegue ver bumps e dumps, porque a ausência de tendência faz o preço ficar imprevisível. E foi simplesmente isso que aconteceu. O mercado ele é manipulado, as instituições, eu já passo isso de uma forma muito clara aqui para vocês, elas trabalham com liquidações, né? Então se o mercado sobe muito, elas gostam de liquidar as pessoas que estão operando vendidas, e aí elas gostam de jogar o mercado para baixo, as pessoas que estão achando que o mercado vai continuar subindo serem liquidadas também, e esse é o jogo das instituições, elas aproveitam a volatilidade do ativo e o volume de negociação caindo, fazendo com que ele fique mais fácil de ser manipulado. E é isso que a gente está vendo no Bitcoin, enquanto ele se mantiver numa ausência de tendência, né, se estiver consolidado aqui, movimentos assim são comuns e podem muito bem acontecer. Nossa leitura aqui do sentimento do mercado, agora a gente está vendo o long short ratio subir, enquanto isso o open interest cai, então tem pessoas que estavam entrando vendidas aqui e estão fechando posição, fazendo com que a maior parte do mercado acredite na alta, tem mais gente compradas do que vendidas. E o que a gente tem agora? Liquidações do pessoal que está comprado, né? A gente teve liquidação de topo, né, dos vendidos que estavam shortando contra os 40 mil dólares, ponto de distribuição, as instituições distribuíram, eu falei em vídeo ontem que eu distribuí, e agora a gente está tendo liquidações dos compradores, as instituições estão acumulando, e eu também estou aproveitando para fazer acumulações com base nas liquidações. Mas como a gente ainda tem mais pessoas compradas do que vendidas, o preço pode sim vir buscar níveis mais abaixo dos 39k e consequentemente ter mais pessoas sendo liquidadas por causa disso. Então nunca operem com o capital todo, sempre tenham um caixa, tá? Por isso que é importante fazer parciais aqui. O dinheiro das parciais aqui, ó, eu tô utilizando para fazer entradas à medida que o preço está caindo e que as pessoas estão sendo liquidadas. Então é isso que está acontecendo com a queda e é isso que eu estou de olho, né? E agora indo para as nossas considerações finais, é por isso que eu acredito que um eventual rompimento descendente possa ser mais um flush do que uma continuação de tendência, porque a gente já está esticado, né? A gente já está caindo, tem 4, 5 meses e consequentemente tem muitas pessoas compradas. Caso a gente rompa essa figura para baixo, eu imagino que o sentimento do mercado deva mudar e as pessoas vão começar a operar vendidas, tal como a gente viu próximo a essa região aqui, né? E também com a retomada, as pessoas elas viram que o Bitcoin tá baixista depois que ele tá caindo de fato, né? Depois que a gente já caiu 3 meses que as pessoas começam a falar, opa, o Bitcoin ele tá caindo, talvez seja uma boa hora de operar vendido. Eu acredito que o rompimento dessa figura possa levar as pessoas a voltar
acreditar nisso, começar a operar vendida achando que a tendência de baixa vai continuar. Isso vai fazer com que tenham mais pessoas vendidas do que compradas e logo as instituições tenham interesse em jogar o mercado para cima. E eventualmente a gente vai precisar ver o nosso topo descendente no mensal. Então por isso eu estou buscando acumulações para longo prazo no Bitcoin, não estou operando gráficos menores devido à volatilidade e manipulação do mercado, e só acho que o Bitcoin vai ficar altista caso a gente romper essa faixa vermelha e principalmente os 50 mil dólares, né, que a gente vai ter passado por toda essa zona conturbada do VPVR. Tudo isso com o Bitcoin, fundamentalmente falando em questões de princípios, está sendo aí mais utilizado a cada dia, sendo utilizado como reserva de capital e dependendo da situação e do país, sendo a única salvação para o sistema monetário. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias assim, sempre comentando de todo o cenário cripto. Lembrar vocês também de comentar qual altcoin vocês querem ver no nosso Fechando o Dia, que é extremamente importante, a gente pode estar vendo excelentes oportunidades, como eu sempre passo aqui com vocês, e também me seguirem nas redes sociais, que os links estão na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, tenham um excelente dia, uma excelente quinta-feira e resto de semana, e até mais tarde, pessoal. Tamo junto!